bom dia. Eu sou Sinara Álvares e no TRT Entrevista de hoje recebemos a professora doutora da Universidade Federal de Mato Grosso, Kátia Cunha. Ela é pesquisadora do Instituto Nacional de Áreas Úmidas. Vamos falar sobre os impactos humanos em tempos de crise climática. Professora, seja muito bem-vinda à TRT-FM. Muito obrigada. Estou aqui à disposição de vocês para a gente discutir alguns aspectos bem interessantes. Professora, é muito comum a gente ouvir que água é vida, mas está muito claro que a gente não está cuidando muito bem das nossas águas, né? Como que a ação do homem está prejudicando as águas do Brasil? Primeiro, nós temos que entender que a água doce, ela tem a menor quantidade disponível no mundo, né? Bom, no Brasil, nós temos, além dos nossos rios, nós não temos um sistema, por exemplo, de tratamento de água para as regiões urbanas com qualidade. E outro, dentro dos nossos recursos hídricos, nós temos o que nós chamamos de ecossistemas de áreas úmidas. São as áreas úmidas, e elas estão sendo cada vez mais degradadas, impactadas, e isso é um problema sério para o nosso país. Dá um exemplo para a gente de como elas estão sendo impactadas. Geralmente estão sendo drenadas para a agricultura, para a abertura de novas áreas para negócios, né, da terra, porque essas áreas até então eram consideradas improdutivas, mas agora não, já usaram a maioria das terras de ecossistema terrestre, que é seco, né? Então agora estão indo para esses sistemas de áreas úmidas. E além da agricultura, construção urbana também? Olha, aqui nós temos uma outra situação que são nas áreas urbanas. Toda a região nossa, aqui da região central do Brasil, né, se você pega aqui a Baixada Cuiabana, os rios da nossa região, sempre nós ouvimos falar das várzeas, onde tinha o tradicional futebol de várzea. Onde sujava o pé. Então, isso daí, por quê? Porque nós temos uma época que essas várzeas são secas, aí faziam os campeonatos, né? E outro período, elas eram úmidas, inundáveis. Então, aí suja o pé. Então, aí nessa época não tem o futebol nesses lugares, né? E outro, todo brasileiro conhece uma área úmida. Até então, nós não tínhamos dado assim valor para a área úmida. Mas que cada vez mais a gente sentindo a falta, né, da água, a seca ocorrendo, então agora começamos a tomar consciência da importância dessas áreas que a gente achava que era imunda, que era suja, cheia de algum tipo de mosquito, né, ou a gente colocava ela como uma situação negativa, mas ela significa vida para nós. Porque são essas áreas que ela funcionam como esponjas. Então, quando chove, essas áreas absorvem essas água, né? E ela segura e vai soltando, tanto para o lençol freático, abastecer lá seu poço. Então, né? É como se fosse uma reserva. Exatamente, é essa palavra. É uma reserva para a época da seca, do período seco, ela ir soltando para os rios, para os córregos, né, para disponibilizar para a população também, né, não só para os animais, para a vida, para a natureza, mas também para nós, usuários da água. Professora, se a gente está secando as nossas reservas de água, o que a gente já pode ver de consequência? Olha, nós estamos passando por uma realidade brasileira. A mídia não tem noticiado muito, mas o Rio Paraguai está praticamente seco. O Rio Madeiras está lá, vocês estão vendo o quanto ele está num nível de água baixíssimo, muitas pessoas da região nunca viram. O Rio Amazonas também está passando por essa situação. Então, quando você olha os grandes rios que dava essa ideia de o Brasil ser rico em água, nós estamos passando por um período extremamente seco. Agora, logo nós vamos ter que começar a racionalizar a água, né? Racionar, né? Por exemplo, nós não sabemos que nossos reservatórios das hidrelétricas
dos grandes centros, São Paulo, que é a Baixada de São Paulo, também eles estão entrando em déficit, né? Isso são problemas para nós que estamos na cidade, sem falar naqueles que produzem os nossos alimentos, os pequenos agricultores que têm seus córregos, geralmente eles estão próximos a pequenos rios, né? E que não têm a água para a produção de nosso alimento. Então, isso é uma coisa que nós temos que tentar trabalhar para evitar o caos. Professora, quando a gente vê o madeira secando, nós vemos aqui em Cuiabá, principalmente, temperaturas lá em cima, até escutamos que pode chegar a 50, né? Fica todo mundo desesperado, vendendo caos. Mas para a gente sair dessa postura e ter uma postura mais ativa, o que a gente pode fazer para começar a mudar? Primeira coisa, nós temos que acreditar que o ser humano é capaz de transformação, de mudar. Não vamos esperar o fim do mundo, não. Nós podemos mudar essa situação. Então, nós devemos começar por nós. Cada um de nós, em nossas casas, em nossos lugares aonde nós vivemos, né? Assim, nós vamos formar uma consciência de comunidade, uma consciência urbana, e com isso nós vamos fazendo uma mentalidade mundial de transformação. Isso requer que, primeiro, nós temos consciência de que há um problema, tá? E cobrar. Nós vamos ter eleição de vereadores, de prefeito no domingo. Quem está tendo coragem de enfrentar essas questões climáticas, essas questões ambientais? Nós, população, devemos pensar nisso, tá? Porque isso é a nossa sobrevivência. Então começa pelo nosso voto. Exatamente. Nossa mudança, neste momento, de cada um, isso que eu falo para você, cada um está também no nosso voto. E também em outras situações que nós devemos evitar usar abusivamente a água neste momento. Nada de estar lavando calçada, quintal, né? Porque cada um é um que vai somando e faz uma quantidade significativa. Professora, e o que a gente pode falar de medidas de adaptação para superar o problema? Aqui eu estou perguntando para a senhora, tanto eu na minha casa não gastar tanta água, quanto a comunidade. Aqui nós temos um espaço, vamos dizer assim, um buraco na nossa legislação. Ou nós não respeitamos, ou ela não é o suficiente para tomadas de decisões importantes, né? Então, primeira coisa, vamos deixar a responsabilidade, porque sempre colocam a responsabilidade somente para as pessoas. Mas e o que o Estado, né, o Brasil está fazendo para evitar uma catástrofe? Bom, primeira coisa, no Brasil não se tem claro o que é uma área úmida. Vamos pegar por essa área que as pessoas esquecem ou não conhecem. Então, a área úmida é aquela que uma época do ano ela fica brejosa, que suja o pé da gente, que atola o nosso carro, né? Então, essas áreas são essas importantes para a absorção da água que vem pela chuva. Bom, se nós brasileiros não sabemos o que é uma área úmida, nós também temos visto que nossos legisladores não sabem o que é uma área úmida e também não entendem ou não querem entender a importância delas. Ou não dá voto. Ou não dá voto. Então, não pode, neste momento de crise, de estresse, de seca, nós estamos drenando as áreas, por exemplo, em Mato Grosso. Mato Grosso era considerado um dos estados onde nascem os maiores rios, tanto para a Amazônia como para a região da Bacia Platina. No entanto, todas essas áreas estão sendo drenadas e com consentimento da Assembleia Legislativa, dos órgãos ambientais e dos políticos e governo que está neste estado. Nossa conversa de hoje do TRT Entrevista é com a professora Kátia Cunha, pesquisadora do Instituto Nacional de Áreas Úmidas. Nosso bate-papo é sobre impactos humanos em tempos de crise climática. Professora, vamos falar sobre o Inventário Nacional. O que é e como a senhora está trabalhando nele? A primeira coisa para você ter
políticas públicas fortes, tá? Você tem que basear na ciência. É a ciência que é a balança que traz a nossa sociedade, os direitos das pessoas equilibrado. Então, se você tem políticas públicas baseadas na ciência, você não está como se diz, decidindo por algum grupo político ou alguns interesses. Bom, para você traçar uma política séria para as úmidas, você precisa entender quais são as áreas úmidas brasileiras. Elas não são só aquelas citadas lá no Código Novo que a gente fala florestal, né? Ali está citado umas 7, 8 e uma confusão na definição do que é área úmida, o que fala sobre o Pantanal e assim por diante, né? Então nós precisamos ter claro por que o Pantanal está lá contemplado, não está contemplado a região do Araguaia, região do Guaporé, do Alto Xingu, que são áreas úmidas iguais, semelhantes ao Pantanal, né? Então esse trabalho de inventário, ele coloca essas áreas no mesmo tipo de situação de importância. Então, existem essas áreas úmidas. Agora, nós precisamos traçar uma política adequada para proteger nosso recurso hídrico. Não estou nem falando nas borboletas, nos outros animais. Estou falando na nossa economia. Isso é importante, é vital para a nossa sobrevivência. Então, esse inventário de áreas úmidas que reuniu mais de 80 pesquisadores do Brasil inteiro, porque ele é nacional, né? Mais de 30 instituições brasileiras. Então, isso é um documento importante, sabe? E que o Brasil carece dele para traçar uma política verdadeiramente que atenda a nossa população e é uma salvaguarda para nosso futuro da nossa alimentação, nosso futuro da sobrevivência nas nossas cidades e assim por diante. Professora, para terminar, vamos falar do Congresso Brasileiro de Área Úmida, que eu imagino que vai discutir tudo isso. Esse Congresso Brasileiro de Áreas Úmidas é um fórum, é um lugar onde, além de apresentarmos para a sociedade todo o que foi o inventário, mas também tem várias mesas redondas de discussão de qual o problema ou como resolver, qual é a situação nossa em termos de ambiente, de sociedade, neste período que tem se chamado antropoceno. Porque é o período geológico que o homem que tem transformado a nossa natureza, o nosso ambiente. Porque antes sempre eram as questões naturais, era erupção de vulcões, era erosões, eram situações naturais que aconteciam em milhões e milhões de anos. Agora não, em 20, em 30 anos, nós estamos modificando toda a Terra. E isso nós não sabemos para onde nós vamos. Então tem vários momentos, palestras de pessoas do Brasil inteiro, até em termos de internacional, que vêm colocar essa questão na nossa mesa, né, para que todos entendam esse período que é muito importante nós tomarmos decisões. Que vão ser em que dias? Vai ser no dia 16, 17 e 18. Vai ser lá no campus da Universidade Federal de Mato Grosso, no prédio do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. Isso, mais uma oportunidade para discutir e se inteirar sobre a importância do tema. Isso é importante. A sociedade tem que ter conhecimento. Professora, muito obrigada por vir até a RTFM e dividir um pouco do seu conhecimento com a gente. Muito obrigada a você por essa oportunidade e espero que os seus ouvintes se interessem mais pelas áreas úmidas e comecem a olhar quando você vai ao sítio, quando você faz uma viagem, vai acampar no seu quintal, né? Se você percebe o que é uma área úmida. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do TRT Entrevista. Nossa conversa foi com a professora Kátia Cunha. Você pode conferir novamente esse bate-papo no YouTube do TRT. O nosso perfil é @TRT Mato Grosso. Muito obrigada pela sua companhia.